Senhor, nós glorificamos, adoramos o Teu nome, nós nos rendemos a Ti, nós nos alegramos por Ti mesmo, por quem o Senhor é. O desejo do nosso coração, Pai, é que todas as canções que nós entoamos essa noite sejam recebidas por Ti como o gesto da nossa adoração. Que tudo o que nós estamos fazendo essa noite seja do Teu agrado e seja o nosso tributo, nosso louvor a Ti. Mais uma vez, ó Deus, nós estamos diante da Sagrada Escritura e nós entendemos que nós não temos condições de compreendê-la espiritualmente, de compreendê-la com a alma, e é por isso que nós necessitamos da ação do Teu Santo Espírito. E é por isso que nós clamamos essa noite, ó Deus, que a Tua palavra habite ricamente em nosso coração. Nós pedimos que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que o Senhor capacite a nossa alma, de tal maneira, Senhor, que a Escritura venha fluir dentro de nós, e não voltar vazia, mas fazer aquela obra que Te apraz. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira de Pedro, capítulo 3, nós já temos meditado nessa carta por alguns meses. Nós dissemos que ela foi escrita ali por volta do ano, na década de 60 depois de Cristo. Ela foi redigida por Pedro, Simão, Cefas, aquele homem de personalidade forte que caminhou com Jesus nesse mundo. Já destacamos que ele escreveu essa carta para os nossos irmãos que estavam sendo perseguidos. O imperador Nero estava comandando uma grande perseguição em nível estatal pela fé dos nossos irmãos, depois de acusá-los de forma covarde de terem incendiado a cidade de Roma. O apóstolo Pedro escreveu essa carta para confortar os irmãos, para trazer uma palavra de alegria, uma palavra de esperança para eles, lembrá-los quem eles eram, o modo como Deus os enxergava, mas também para trazer uma palavra de estímulo. Afinal de contas, permanecer fiel ao Senhor em épocas de perseguição não é nada fácil. E Pedro escreveu para confortar esses irmãos, dizer que eles deveriam permanecer fiéis, e o próprio apóstolo Pedro foi submetido a isso, porque ele foi morto também na ocasião dessa perseguição. Entrando agora no capítulo 3, o apóstolo Pedro vai tratar a respeito da mulher e do marido dentro do contexto do casamento. Ele vem falando de vários grupos, esses grupos que normalmente são grupos mais vulneráveis em época de perseguição. Nós vimos ele, por exemplo, falando a respeito dos servos, depois falando da relação com as autoridades, e agora ele entra na vida do homem e na vida da mulher. Essa noite, seguindo a sequência do texto, nós vamos falar do papel da mulher dentro da família cristã, e no próximo domingo nós vamos olhar aquilo que também Deus diz a respeito do homem. Acho que é importante a gente começar lembrando que ser mulher no primeiro século não era nada fácil. De fato, uma mulher não tinha nenhum tipo de direito básico. Ela não tinha nenhum tipo de existência fora do comando do marido. A mulher no primeiro século, ela sempre estava debaixo do capricho de alguém. Ou era capricho dos seus próprios pais, ou era capricho do marido. E nessa época, conforme nós já temos falado, ainda havia o agravante da perseguição estatal. Então, no primeiro século, irmãos, uma mulher se converter a Jesus, ela declarar sua fé em Jesus Cristo, era algo muito complicado, porque Roma tinha uma religião estatal, uma religião pagã, havia o culto ao imperador com diversas religiões de mistério, e a mulher tornar-se cristã, afirmar-se serva de Deus, implicava em cair num tipo de comportamento em que ela estivesse ferindo a autoridade do seu marido.
Ela só podia se tornar cristã se o seu marido concordasse, ela não podia fazer isso sem ele. Então uma mulher se tornar cristã naquela época, ela podia ser espancada, ela poderia ser expulsa, ela poderia ser até morta pelo seu próprio marido. Mas com todos esses problemas, é muito interessante como muitas mulheres se converteram a Jesus no primeiro século. E muitas delas pagaram com a vida, às vezes sendo expulsas de casa, ou com maus tratos, o fato de afirmar-se crentes em Jesus Cristo. Então Pedro, ele traz aqui uma palavra especial, uma palavra de conforto para as mulheres cristãs. É natural que nessa posição de vulnerabilidade social, elas fossem provavelmente aquele grupo ao lado dos escravos cristãos que falamos semana passada, mas o grupo que sofria o maior peso dessa perseguição que estava acontecendo. Se a gente pudesse resumir todo o ensino que ele passa nesses 6 versos, o tema central do ensino de Pedro às mulheres está no verso 5. Queria que você lesse comigo, e você vai ver que todas as informações, todas as exortações de Pedro giram em torno desse conselho que tem aqui no verso 5, quando ele diz assim: pois assim foi também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. O ensino central, irmãos, dessa passagem é que a mulher deve esperar em Deus. Ele lança aqui o exemplo das santas mulheres que aguardaram, que confiaram, que depositaram a sua fé completamente em Deus. E lembra que elas não tinham muito o que fazer além disso. Muitas vezes perseguidas dentro do seu próprio lar, ameaçadas pelos seus próprios maridos, além de um ambiente de perseguição estatal, não havia muito a fazer, exceto depositar toda a sua confiança e esperança no Senhor. Então, o nosso objetivo essa noite, olhando essa passagem, é pensar como a mulher do século 21 pode esperar em Deus também. Já que o conselho dele é que as mulheres devem aprender a esperar em Deus, nós vamos ver como é que as mulheres do século 21 também podem esperar em Deus, partindo dos princípios dessa passagem. Então o tema que nós escolhemos foi mulheres que esperam em Deus, e vamos ler o texto sagrado, e nós vamos fazer como fazemos mais ou menos do domingo de manhã. Nós vamos lendo verso por verso, parando e tentando fazer algumas observações, e depois a gente vai trazer algumas conclusões com lições bem práticas para a nossa vida. No verso 1, poderíamos dizer que Pedro apresenta o primeiro conselho para aquelas mulheres que esperam em Deus. O conselho é: seja submissa, ou se submeta, se sujeite ao seu marido. Verso 1, ele diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Veja, irmãos, que ele começa o versículo dizendo: mulheres, sede submissas igualmente. Por que ele usa a palavra igualmente? Porque esse ensino, ele já é um ensino que Pedro vem desenvolvendo anteriormente. Esse tema da submissão já vem sendo tocado por ele no capítulo 2. Você pode ver isso, por exemplo, no versículo 13 do capítulo 2, quando ele disse: sujeitai-vos a toda instituição humana. Ou no verso 18, quando ele se dirige aos escravos, dizendo: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Então ele vem tratando desse tema, e no versículo 1 ele diz: mulheres, sede vós igualmente. Igualmente é falando do mesmo jeito que eu estou requerendo a submissão dos escravos, a submissão do cristão no trato com as autoridades, as mulheres também devem ser sujeitas ao seu marido. Então a gente pode dizer que boa parte do capítulo 2, Pedro se dedica a falar desse assunto, submissão. A submissão do escravo ao seu senhor, a submissão do cristão às autoridades constituídas, e agora a sujeição da mulher ao seu marido. E esse tema, irmãos, é um tema que tem a ver com a identidade da mulher cristã.
Ele vem falando muito desse assunto, lembrando que eles são peregrinos e forasteiros, eles são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, eles são povo de Deus. Então Pedro vem se ocupando em descrever como é que deve ser o comportamento de uma mulher cristã que se afirma de fato como uma verdadeira pessoa obediente a Deus. Você deve perceber também pelo versículo 1 que Pedro está tratando especificamente de mulheres que se converteram a Cristo já depois de serem casadas. Então elas se converteram a Jesus e já eram casadas, e por conta disso elas estavam vivendo dentro de um lar dividido, dentro de um lar misto, convivendo com um marido não convertido. E o ensino de Pedro é: mulheres, sejam submissas ao vosso próprio marido. É como se Pedro, irmãos, quisesse dizer que a primeira lealdade da mulher cristã deveria ser àquele marido descrente. Evidentemente, Pedro não está falando que a mulher cristã é inferior, ele não está falando que a mulher cristã deveria ser uma escrava, deveria ser maltratada, deveria ser tratada com respeito. Esse não é o significado da palavra submissão nas Sagradas Escrituras. A Bíblia trata homem e mulher como sendo intrinsecamente iguais diante de Deus. No entanto, cada um recebeu funções diferentes dentro do casamento. É mais ou menos como a Santa Trindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são iguais em poder, em glória, em santidade, mas cada uma das pessoas da Trindade tem um papel diferente na obra da salvação. É o mesmo princípio que é aplicado ao casamento. Portanto, quando Pedro diz à mulher: se sujeite ao seu marido, se submeta ao seu marido, ele não está afirmando com isso alguma inferioridade intrínseca da esposa, mas ele diz que elas devem se sujeitar. Se sujeitar significa respeitar, honrar, acompanhá-lo, seguir a liderança dele, tratá-lo como uma pessoa importante. Mas é evidente, irmãos, pelo contexto de toda a Escritura, que essa submissão da mulher ao marido não é uma submissão absoluta. Porque a mulher cristã, antes de ser sujeita ao seu marido, ela é sujeita ao Senhor. Portanto, toda vez que o marido requer da esposa algo que vai contra a sua fé, algo que vai contra os princípios, então a mulher cristã, ela pode se sentir na liberdade de não se submeter, de não se sujeitar ao seu marido. Então imagina isso. Nós no ministério já temos ouvido situações desse tipo, em que uma mulher cristã que vive casada com um marido não cristão, de repente o marido não cristão pede para ela que ela se submeta a um tipo de relacionamento íntimo que inclua material pornográfico, que inclua coisas perniciosas, coisas sujas. Então a mulher cristã, pelo amor e pela sujeição que em primeiro lugar ela tem ao Senhor Jesus Cristo, ela não precisa se submeter a esse tipo de coisa. Mas o ensino central da passagem é que a mulher deve de fato se sujeitar ao marido. Ele diz no versículo 1 ainda, que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, então aqui é onde a gente tira a ideia de que esse marido não é um marido convertido, porque ele ainda não obedeceu à palavra de Deus. Lembra que não obedecer à palavra de Deus é o equivalente ao não crer, ao não se converter. Inclusive na Bíblia, crer e obedecer são a mesma coisa. E ele continua aconselhando essas mulheres dizendo: se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Então no ensino de Pedro como é que a mulher cristã ganha o seu marido para Cristo? Ela ganha o seu marido para Cristo sem dizer uma palavra. Ela ganha através do seu comportamento. Ela ganha através do seu caráter. E aqui está um princípio que pode servir de muita sabedoria para a esposa cristã. Muitas vezes você ficar no ouvido do marido incrédulo, todo o tempo, falando, pregando, isso de repente pode produzir uma espécie de efeito oposto,
em que ele vai se tornando cada vez mais irritado com a mensagem do Evangelho. Então a mulher cristã, ela de repente pode adotar esse tipo de sabedoria. Em vez de você ficar lá pregando versículos bíblicos na porta da geladeira, ou você ficar tentando evangelizá-lo o tempo todo, ou você pegar o versículo Efésios 5:18 e colar na garrafa de cerveja dele, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, em vez de você fazer esse tipo de coisa, você pode adotar essa estratégia que Pedro está ensinando: a mulher ganhar o marido sem dizer uma única palavra, através do seu procedimento, o procedimento da esposa. No verso 2, Pedro especifica que procedimento é esse que ele está falando. Veja aí, ele diz: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ele chama o comportamento da mulher de um comportamento honesto. Essa palavra aqui é a palavra puro. E aqui é um ponto em que o comportamento da mulher cristã difere do comportamento da mulher não cristã. A mulher não cristã, ela pode até agradar o seu marido, mas ela agrada com motivos impuros. Ela agrada porque ela quer conseguir alguma coisa. Ela agrada porque ela espera algum reconhecimento. Ela tem segundas intenções. A mulher cristã, ela não tem intenções impuras. Ela não tem segundas intenções. Ela quer simplesmente agradar o seu marido por conta unicamente do seu compromisso, da sua consciência para com o Senhor. Ela ama o Senhor, ela obedece ao Senhor, ela quer estar no centro da vontade do Senhor, ela tem disposição em obedecer ao Pai. Então é por isso que ela se sujeita e trata o seu marido bem. Então ela não tem nenhum tipo de segundas intenções. Ela tem, na verdade, aquele senso de missão, aquele comprometimento diante de Deus, que ela deve tratar bem o seu marido. Então Pedro está dizendo para as mulheres que são casadas com maridos incrédulos, que esse é o modelo pelo qual você espera em Deus. Como é que você espera em Deus? Você espera em Deus se sujeitando ao seu marido e tendo um comportamento puro, agindo com ele com o coração limpo, sem segundas intenções, sem a intenção de barganhar. Pedro diz: é desse modo que você, sem dizer nenhuma palavra, vai ganhar o seu marido para o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ensino de Pedro. Logo depois, Pedro traz mais um ensino, mais um princípio sobre como a mulher que é casada com o marido descrente, ela deve esperar em Deus, procurando conquistar o coração do seu marido para o Evangelho. No verso 3 ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Aqui, irmãos, Pedro traz um outro ensino. O primeiro ensino foi: a mulher deve se submeter, ela deve ser sujeita ao seu marido com um coração puro. O segundo ensino, Pedro diz mais ou menos o seguinte: que a mulher deve vestir, e ele usa um paralelo aqui com o próprio vestuário da mulher. Ele diz: a mulher deve vestir o seu coração de mansidão. Então essa é uma outra forma da mulher cristã esperar em Deus, é vestindo o seu interior de mansidão. Talvez Pedro colocou essa observação sobre as roupas da mulher, porque fosse possível que alguma mulher cristã estivesse tentando conquistar o seu marido, ganhar, cativar o coração do seu marido para Cristo, através da sua aparência. Tem muita gente que, quando lê esse versículo 3, tem igrejas que falam isso,
usam esse versículo para dizer que a mulher cristã não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode se maquiar, não pode arrumar o cabelo, usar uma roupa assim um pouco mais elaborada. Então Pedro aqui dá umas descrições bem interessantes sobre o adorno da esposa. No verso 3 ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos. Então nessa época o frisado de cabelos eram arrumações que as mulheres faziam e que demoravam horas, mas isso era só no passado, porque hoje as mulheres não gastam mais muitas horas, não é, arrumando o cabelo, exceto umas poucas vezes quando o marido assim entra no quarto e vê aquele fumaceiro, pensa que está tendo um incêndio, mas na verdade é a mulher que está puxando o cabelo lá. E Pedro está dizendo aqui: a beleza da mulher não deve estar no frisado de cabelos. Depois ele diz, nos adereços de ouro. Então aqui eram brincos, pulseiras, anéis. As mulheres mais ricas, elas usavam um pingente no nariz assim, aquele negócio de touro, né, que vocês já devem ter visto e que muita gente está usando hoje. Ele usa ainda uma outra expressão, ele usa aparato de vestuário. Aqui poderia se incluir véus, bordados, acessórios de roupa. O ponto aqui, irmãos, Pedro está proibindo que a mulher cristã use essas coisas? Não, Pedro não está proibindo. Na verdade, Pedro está dizendo o seguinte: não são através dessas coisas que você vai cativar o coração do seu marido descrente para o evangelho de Cristo. Você não vai ganhá-lo para Cristo dessa forma. Você pode até ganhar a atenção dele, você pode ganhar até o interesse romântico dele, mas você não vai cativá-lo para o evangelho. Então Pedro aqui está dizendo que o capricho da mulher, aquilo que ela deve dar mais atenção para conquistar e cativar o seu marido, não deve estar primariamente na sua aparência. Ele conclui no versículo 4, dizendo onde deve estar o foco da mulher cristã. Ele diz assim no verso 4: seja porém o homem interior do coração. E muita gente se espanta, né? Que negócio é esse do homem interior do coração? Quer dizer que toda mulher tem um homem dentro do coração? Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está usando o homem aqui no sentido de humanidade. Para nós aqui que usamos a língua portuguesa, nós perdemos um pouco disso, mas no idioma do Antigo Testamento, a palavra homem e mulher eram da mesma raiz. Então homem era Adão, mulher era Adamar. Então é a mesma raiz Adam. Então todo ser humano tem um Adam dentro de si. Pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Então quando Pedro diz seja o homem interior, ele está se referindo à sua alma, ele está se referindo ao seu ser, aquilo que você é dentro do coração. Então ele diz assim: seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Então ele diz, a mulher que é cristã, ela deve estar vestida no seu interior, esse ser interior, o seu coração, a sua alma, precisa estar vestido de um espírito manso e tranquilo. Irmãos, evidentemente é óbvio Pedro dizer uma coisa dessa, porque afinal de contas não adianta a mulher por fora ser toda bonitinha, mas ela ser uma diaba de explosão, de descontrole, de ira, de estar sempre descontrolada, agindo de forma histérica. Então Pedro diz que a mulher cristã, ela precisa estar por dentro, vestida dessa mansidão. E ele usa a palavra incorruptível para se referir a essa vestimenta. É como se ele quisesse fazer um contraste. Os vestidos caros que as mulheres usavam, com seus aparatos, com seus lenços, esses vestidos eles se corrompem, eles rasgam, eles perdem a graça para a mulher, elas deixam lá no guarda-roupa e querem roupa nova. Só que essa roupa interior, ela não se corrompe, ela não se rasga, ela se renova com o passar dos anos. E ele termina o versículo 4 dizendo assim: que é de grande valor
diante de Deus. Novamente, Pedro está fazendo um contraste entre as muitas roupas caras, que somente as mulheres daquela época gostavam, as de hoje não gostam mais. As mulheres gostavam daquelas roupas caras, e Pedro está dizendo, existe uma outra roupa que é muito mais cara, que tem muito mais valor diante de Deus. É justamente essa roupa da mansidão, da tranquilidade, daquela serenidade de espírito. Meus irmãos, é assim que Pedro ensina que as mulheres cristãs devem esperar em Deus. Como é que você espera em Deus? Como é que você espera em Deus enquanto você aguarda o seu marido descrente ser ganho para Cristo? Pedro diz, em primeiro lugar, se submetendo a Ele, sendo sujeita a Ele, tendo um coração puro, nunca tratando Ele com segundas intenções. E segundo, vestindo o seu interior com uma roupa linda, com uma roupa maravilhosa, essa roupa do espírito de mansidão, de tranquilidade, de serenidade. Ele diz, essa é a principal roupa com a qual a mulher cristã de fato está comprometida. Em seguida, Pedro usa dois exemplos para ilustrar os princípios que ele acabou de dizer: o princípio da submissão, o princípio de tratar com mansidão o marido descrente. Ele usa alguns exemplos. No versículo 5, ele diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então Pedro está dizendo, as mulheres santas, as mulheres especialmente do Antigo Testamento, elas viveram assim, elas tiveram uma vida desse jeito, elas tiveram uma vida de sujeição, elas também foram colocadas muitas vezes em situações injustas, elas às vezes foram maltratadas pelos seus maridos, mas como foi que elas reagiram? Elas reagiram com sujeição, elas reagiram com espírito manso, elas trataram o marido bem, sem segundas intenções, sem espírito vingativo. Então Pedro está dizendo que o que ele está trazendo de ensino para as mulheres que vivem com maridos descrentes, não é um ensino novo. Na verdade é um ensino que já perpassa a história das Escrituras. A mulher cristã, ela é caracterizada por esse tipo de comportamento. Só que no verso 6, ele meio que dá uma funilada, e ele ora especificamente para uma mulher, dizendo o seguinte: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. Então aqui, irmãos, ele toma Sara como exemplo. E ele diz que Sara chamava Abraão de Senhor. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 18, versículo 12. Quem veio hoje de manhã foi inclusive o capítulo que nós pregamos. Sara se dirigindo a Deus incredulamente, dizendo: eu e o meu Senhor ainda teremos filhos? Então Pedro está usando o exemplo de Sara, em que chamava Abraão de meu Senhor. E naquela época, chamar o marido de meu Senhor era um modo dela manifestar sua sujeição, sua submissão, e o fato de que ela estava debaixo da autoridade do seu marido. Evidentemente hoje não usamos, pelo menos aqui na cultura do Ocidente, nós, salvo alguns específicos, nós não usamos esse modo mais da mulher chamar o marido de Senhor, mas o princípio do respeito ainda continua. Então Pedro está dizendo assim: as mulheres que honram, que respeitam, que tratam bem os seus maridos, elas são santas e elas se tornam como se fossem filhas de Sara. Elas são identificadas com Sara, essa mulher que viveu para o seu marido, honrou o seu marido, tratou o seu marido como sendo o líder da sua vida, mesmo que em alguns momentos o seu marido tenha pisado na bola. E Pedro termina a exortação dizendo: praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Então ele diz: sem ter medo do homem, sem temer a perturbação do marido descrente.
É como se Pedro estivesse dizendo assim: se você está fazendo bem, se você está procurando agradar a Deus, se você está procurando ser sujeita, estar debaixo da liderança do seu marido, você não precisa viver com medo, você não precisa temer nada. Então veja, irmãos, que é um ensino muito atual, é um ensino que tem muita informação para a gente pensar no dia de hoje. Vocês sabem que ensinos como esse são altamente criticados nos nossos dias, em que se fala tanto da liberação da mulher, dos direitos da mulher, do fato de que a mulher ela é igual ao homem, ela tem direitos jurídicos de trabalho, sociais iguais ao homem. E para muita gente esse ensino aqui ele está completamente desatualizado e ele não tem mais nenhuma relevância para a mulher do século 21. Mas irmãos, isso não é verdade. Os princípios da palavra de Deus para a organização da família, eles permanecem o mesmo. E uma pessoa pode ouvir, ler uma coisa desse tipo e ficar até no seu interior ridicularizando ou rindo. Mas é só uma pessoa que tem o Espírito Santo no coração é que pode compreender isso e tomar isso para si mesma e dizer: eu quero viver assim. Esse ensino aqui foi dado para as mulheres cristãs. Esse ensino aqui não foi dado para todas as mulheres do mundo. Seria bom se todas as mulheres do mundo andassem assim. Mas Pedro está se dirigindo àquelas mulheres que são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São essas mulheres que compreendem isso aqui com a alma. São essas mulheres que podem ler um texto como esse e sentir alegria diante de Deus se colocando numa posição dessa. As pessoas que não são de Deus jamais irão compreender esse tipo de coisa. E eu queria, justamente tomando essa palavra, me dirigindo às minhas irmãs, lembrar vocês, irmãs, que vocês necessitam do Espírito Santo para receber esse ensino, desejar viver esse ensino e ter prazer nesse tipo de vida. Vocês precisam do Espírito Santo, porque isso aqui não está naturalmente dentro do seu coração. O que está dentro do seu coração é aquele retrato de Gênesis capítulo 3. Logo depois que o homem e a mulher juntos pecaram contra o Senhor, a primeira coisa que eles fizeram foi entrar numa disputa de um colocar culpa no outro, de um colocar o peso dos erros do lar nas costas do outro. Dentro do coração do homem e dentro do coração da mulher existe esse tipo de comportamento, porque nós somos pecadores. Então, se você quer viver esse tipo de caráter, experimentar alegria, experimentar prazer, se sentir plena nesse tipo de vida, a partir de hoje comece a clamar pela plenitude do Espírito Santo. Comece a pedir a Deus que Ele te dê o Espírito Santo, que Ele encha o seu coração, que Ele te faça uma mulher controlada pelo Espírito Santo, porque é só assim que você vai acomodar essa verdade dentro do seu coração e viver com prazer em torno dela. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade e dar uma palavra com as irmãs que ainda não casaram, as nossas amadas jovens. Apesar desse texto ter sido dado para mulheres que são casadas com marido descrente, esse princípio que Pedro traz no versículo 5, o princípio de esperar em Deus, é um princípio que também pode ser estendido a todas vocês. Então, a partir desse princípio, eu poderia dizer a vocês que tome cuidado na sua vida e não se precipite entrando em qualquer tipo de relacionamento, simplesmente porque você acha que o tempo está passando e você sente que está ficando para trás, ou você está em algum tipo de carência. Lembre-se que esse caminho, e esse caminho é um caminho diferente desse que Pedro está dizendo, não é um caminho em que você espera em Deus, mas é um caminho em que você está tentando solucionar os seus problemas afetivos do seu próprio jeito. Esse caminho, ele tem produzido uma geração de muitas mulheres cristãs que são incompletas,
que são infelizes, que vivem amarguradas dentro de um casamento, porque elas não podem se consagrar a Deus de modo completo, e muitas vezes têm que enfrentar as dores de um lar dividido. Então você deve tomar muito cuidado com isso. Você deve dobrar os seus joelhos e pedir ao Senhor para Ele acalmar o seu coração, e você não deve curvar a sua cabeça e nem se submeter a qualquer tipo de cobranças que sejam feitas em torno de você ter alguém do seu lado. E do outro lado, irmãos, nós que somos da igreja, nós devemos ter muito cuidado e ter sabedoria em ficar tratando com as nossas irmãs, muitas vezes fazendo aquelas piadinhas sem graças, do tipo, tá ficando pra titia, quando é que você vai casar, quando é que você vai ter uma pessoa? Vamos lembrar que isso é um tipo de mentalidade mundana, inclusive. Porque é como se você imaginasse que toda mulher, ela precisa ter um homem do seu lado para se sentir plena e completa. E tem muitas mulheres no meio da fé cristã que não receberam a vocação de casar. E o Senhor Jesus, que foi celibatário e nunca casou, Ele foi a pessoa mais plena que já viveu dentro desse planeta. Portanto, uma mulher, ela não precisa estar casada para ser plena diante do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de brincadeira que às vezes a gente fica fazendo, em que nós estamos muitas vezes ajudando a criar uma espécie de ansiedade no coração das nossas irmãs que ainda não casaram. Queria dizer mais uma coisa para vocês, é que olhando para o que Pedro fala sobre a beleza da mulher, eu queria lhes dizer que vocês não devem fazer da sua aparência e nem do seu corpo um meio para atrair homem para perto de si. Já é conhecido que os homens são extremamente visuais, que eles são atraídos por aquilo que enxergam, e nós estamos vivendo hoje numa época de extrema sensualidade, em que uma mulher receber o título de símbolo sexual é um elogio. Nós estamos vivendo em tempos assim. E se uma mulher cristã se veste para ser notada, saiba que o tipo de homem que você acaba atraindo para si, não é um homem com o qual você gostaria de dividir uma vida, que você gostaria de formar uma família, que você gostaria de ter filhos e construir uma casa. Porque essa pessoa não está se aproximando de você pelo que você é, mas por aquilo que você aparenta. Ele não está querendo a sua alma, o seu ser interior, interagir com você, amar você como Cristo amou a igreja, se dedicar a fazer você feliz. Ele está simplesmente interessado na sua carne, e ele vai se aproximar de você simplesmente para te assediar. Então, para aquelas mulheres que gostam de se vestir sensualmente, é importante lembrar isso, que você não está atraindo para perto de você aquele príncipe encantado que você sempre sonhou. No máximo você está atraindo um cafajeste, alguém que no futuro próximo, quando você não estiver mais com os seus atributos de beleza, porque perde mesmo, não é? A gravidade puxa tudo para baixo mesmo. Então quando isso acontecer, ele provavelmente vai estar de olho no corpo de uma outra mulher. E isso envolve, irmãs, essa resolução firme de você esperar em Deus, tomar coragem, ir contra a cultura, ir contra tudo aquilo que é moda, ir contra tudo aquilo que as pessoas estão dizendo que é belo, que é atual, e você dizer, eu vou me vestir de mansidão, eu vou cuidar do meu ser interior, e eu vou esperar em Deus. É um conselho muito atual para vocês, irmãs, que muitas vezes sofrem a angústia e a cobrança de não ter uma pessoa do seu lado. Eu queria também trazer uma palavra para as mulheres que são da igreja e que estão vivendo relacionamentos difíceis. Eu creio que um dos ensinos centrais de Pedro aqui é que a mulher cristã que vive dentro de um contexto familiar em que experimenta relacionamentos muito complicados, ela precisa tomar Deus como sendo a sua fonte de força.
O segredo para você florescer, crescer, ser plena, ser alegre, ser completa, mesmo vivendo um casamento difícil, é você não tirar a sua força e a sua energia desse casamento, mas do próprio Deus. Esse é o modo como você espera em Deus. É você aprender a se realizar no amor que Deus tem para você, e não necessariamente no amor que o seu marido deveria lhe devotar e não está lhe devotando nesse momento. Você não precisa do amor dele para ser uma pessoa completa. Seria muito bom se você tivesse. Mas se por alguma razão você não está sendo amada nesse momento, você pode se realizar no amor de Deus. Você pode se sentir completa ao ter o seu coração alimentado com a verdade de que Deus te ama e que no final das contas esse é o único amor que importa. Então esse é um modo de você esperar em Deus. É você tirar é você cuidar desse seu desejo de ser amada, buscando esse amor que flui do céu. Um outro conselho a partir desse texto é que se vista de fato desse comportamento cativante que Pedro falou: mansidão, motivos puros. A mulher, irmãos, que é verdadeiramente cristã, ela considera isso importante. Ela quer se vestir dessa maneira. As mulheres cristãs, elas não são vazias, elas não são superficiais. Elas podem até fazer uso dessas coisas que são lícitas, não tem pecado nenhum. Ela pode fazer uso da maquiagem, do cabelo arrumado, de uma roupa bonita, mas o foco dela não está nesse tipo de coisa. O foco dela está em ser uma mulher profunda, em ser uma mulher forte, pacífica, gentil, destemida. Aquilo que no livro de Provérbios é chamado de mulher virtuosa. Esse é o interesse dela. Essa é a roupa que ela está perseguindo todos os dias da sua vida. E você só consegue ter esse tipo de mentalidade quando você faz o que Pedro ensinou aqui às mulheres: fixar sua esperança em Deus. Então quando você foca no Senhor, quando você olha para o Senhor, quando você coloca os seus afetos no Senhor, naturalmente você vai sentir esse desejo. Você vai olhar para as mulheres desse mundo e você vai perceber que elas são extremamente superficiais e vazias, e que há uma outra proposta de vida, há uma outra proposta de beleza, uma beleza que não diminui com os anos, uma beleza que não depende de cosméticos, de hidratações e de salões. Essa beleza da alma, essa beleza do interior, e é essa beleza com a qual Deus está interessado e olhando para vocês. Então o desejo do meu coração é que o nosso Deus, ao olhar lá do alto dos céus, Ele veja cada uma de vocês mulheres belas, mulheres que se aprenderam a se vestir dessa mansidão e desse espírito tranquilo que confia em Deus. Então, irmãs, que Deus abençoe vocês, que Ele te fortaleça e que Ele encha você com o Espírito Santo de Deus. Amém. Maridos, próxima semana conversa com vocês. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela Tua santa e eterna palavra. Todas as coisas, Senhor, que nós acabamos de ler, elas são extremamente complexas para pessoas com o coração que nós temos. Nós não queremos, ó Deus, dentro do nosso ser pecaminoso, viver esse tipo de vida. Mas nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor pode capacitar o nosso olhar para ver beleza nisso, ver beleza como o Senhor vê. E eu peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor faça isso por nossas irmãs, que elas, movidas por Ti, elas tenham essa disposição de esperar, de confiar, de depositar todas as esperanças delas no Senhor, e se sujeitar ao seu marido, buscando força para amá-lo, mesmo muitas vezes ele sendo injusto, cruel,
até mesmo infiel, e que elas recebam do Senhor o poder para, dependendo do teu Santo Espírito, elas serem capazes de amar maridos que muitas vezes, humanamente falando, não merecem amor. Peço que o Senhor as capacite a fazer isso, e sobretudo, Pai, que elas se sintam amadas por Ti, que elas se sintam completas no Teu amor, e que esse amor que vem do trono da Tua graça ocupe todos os espaços de carência do coração das nossas irmãs, para que, se sentindo plenas em Ti, elas sejam capazes de viver uma vida de fé nesse mundo e se permitirem ser vestidas no ser interior desse trajo incorruptível, o espírito manso e tranquilo. Opera isso, ó Deus, no coração das mulheres da nossa igreja, de todas aquelas mulheres que professam servir a Ti, e certamente nós vamos glorificar o Teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.